Como filhos de Deus que somos, certamente temos o cuidado da parte de Deus para conosco. Enfrentando tudo que nós enfrentamos, nós dependemos do socorro de Deus em nossas vidas. Eu pergunto a você, você está vivendo esse socorro de Deus diariamente? É sobre isso que nós vamos conversar hoje em mais um Café Pastoral. Vamos lá? Graça e paz, shalom, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração de uma forma plena, que você e sua família seja muito abençoada. Hoje nós vamos conversar sobre vivendo o socorro de Deus. Eu quero ler com você a carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11, que diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Existem alguns elementos que são partes integrantes na vida do servo de Deus. De todo aquele que vive de forma piedosa, ou seja, uma vida de adoração, esses elementos sempre farão parte. Eu vou citar 3. Você pode até citar outros também, mas eu quero deixar com você apenas 3. Primeiro, as misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas renovam-se todas as manhãs. Então, esse é um elemento integrante na vida daquele que serve ao Senhor de forma piedosa. Outro elemento também é a promessa ou as promessas. A promessa, por exemplo, da glória eterna em Cristo Jesus. Nós podemos ter os nossos pés, nesse momento, passando por um vale, mas o nosso coração está no céu, está na promessa que Jesus deixou para nós. Agora, existe um outro elemento que também eu posso dizer a você que é parte integrante na vida daquele que serve ao Senhor de forma piedosa, ou seja, que vive e luta por viver uma vida de adoração, um estilo de vida de adoração. São as lutas, exatamente isso, as lutas. Olha o que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixa de forma muito clara, neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Agora olha só o que diz Paulo a Timóteo, no capítulo 3, na segunda carta, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O texto é muito claro para nós. O nosso inimigo, Satanás, ele usará todo tipo de instrumento para nós duvidarmos das misericórdias e das promessas de Deus, mas ele usará todo tipo mesmo. Um dos grandes erros dos cristãos é justamente depositarem suas expectativas em outras pessoas, em muitas outras pessoas, até em muitos irmãos, às vezes na igreja local, em alguns líderes. Eu quero dizer a você que esses são instrumentos também de Deus para as nossas vidas. Líderes, a igreja local, nossos irmãos, porém a fonte continua sendo o Senhor. Nós somos passivos de erros, mas você e eu sabemos que Deus não, Ele nunca falha. Uma das lições que nós aprendemos nesse texto que lemos, lá de 1 Pedro, é que toda luta ou sofrimento terá o seu fim. Isso mesmo, terá o seu fim. Deus não permitirá que nós possamos viver a nossa vida inteira em algo que nós não podemos suportar. Ele sempre nos dará o escape. Agora, o texto nos deixa algumas promessas extraordinárias para a nossa vida e que nós devemos pensar e refletir e colocá-la em prática, tomar posse disso. Ele fala sobre 4 momentos que viveremos diante de cada luta ou sofrimento que passamos. Primeiro, ele fala o seguinte: ele nos restaurará. Eu gosto de pesquisar a palavra no original e ver uma tradução mais ampla sobre a palavra, e eu pesquisei essa palavra e encontrei o seguinte: significa pôr em sua condição adequada, a ideia de estar em boas condições de funcionamento, devidamente ajustado, completo, equipado, totalmente treinado, perfeito, preparado,
aperfeiçoado, ajustado, colocado em ordem. Olha só o que diz Paulo, a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A expressão preparar aí é uma expressão muito interessante, ou seja, as lutas e circunstâncias na vida de uma pessoa são coisas que nós vamos passar na vida daquele que serve ao Senhor. Agora, os dons dados pelo Espírito Santo à igreja são os instrumentos de restauração que ele dá a mim e a você. Então nós podemos entender que numa restauração feita pelo Senhor, o elemento humano sempre será o instrumento de Deus. Ele continua a fonte, ele é aquele que nos restaura, mas o instrumento que ele usa é o ser humano. Então ele vai usar uma outra pessoa para falar ao teu coração, para ajudar você numa restauração, e eu e você temos que ter o nosso coração humilde para ouvir a voz de Deus. Não estou dizendo que essa pessoa seja perfeita, como você e eu não somos perfeitos, mas Deus dará dons a nós, e esses dons dados a nós servirão para sustentar, para restaurar esses irmãos. Por isso a palavra usada aqui como preparar tem a ideia de restauração também em Efésios capítulo 4. Agora uma outra palavra também, uma outra promessa que ele nos deixa nesse texto é o seguinte, ele fala, ele nos confirmará. Como falei, eu gosto de pesquisar as palavras lá no original e significa o seguinte, fazer rápido, estabelecer, a ideia de ligar resolutamente em uma determinada direção, estar definido, ou seja, esta é a direção que eu decidi andar. A obra do Espírito Santo em nós, ela é completa e por isso nós não temos que ficar entre dois pensamentos, oscilando entre dois pensamentos. Alguém não resolvido em seu espírito certamente é alguém não restaurado. Alguém não resolvido na sua relação com Deus, no seu relacionamento com Deus, sempre será alguém que viverá oscilando na sua vida espiritual. Mas a promessa aqui é de uma ligação contínua e definitiva. Eu posso estar passando por uma luta e por um sofrimento, mas ele está dizendo, ele nos confirmará. Ele nos dará a direção correta. Ele está te dando a direção correta agora. Basta você decidir andar na direção que Deus está te dando. Deus vai usar pessoas? Sim, mas Ele continua sendo a fonte. Amanhã a gente continua falando sobre vivendo o socorro de Deus. E eu tenho certeza que você estará conosco. Quero fazer um convite a você. Conheça o nosso canal Café Pastoral no YouTube. Faça ali sua inscrição, conheça os nossos vídeos, compartilhe com outras pessoas e deixe Deus usar sua vida também para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Até amanhã então, se Deus nos permitir, para mais um Café Pastoral. Shalom!